Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Nanatsu no Taizai. E é claro que nós vamos falar sobre o último capítulo que saiu, o 346. Então nós vamos falar sobre esse capítulo, até porque o filho do Meliodas apareceu. E eu já quero que você comente aí. Você acha que o Tristan, usando essas vestimentas, com esse cabelo, é menino ou menina? Então deixa o seu comentário aí, eu quero ver a zoeira implantada aí. E também é claro que nós vamos teorizar um pouquinho sobre a reencarnação de Escanor, pois nós sabemos que vai ter uma nova saga futura, o mangá vai continuar. Então nós vamos falar sobre a possível volta do pecado do orgulho. Então esse vídeo está extremamente épico, muito legal, e eu conto com o seu like. Então deixe seu like para dar aquela fortalecida. Feito tudo isso, vamos sem mais delongas direto ao vídeo. Então galera, esse último capítulo de Nanatsu no Taizai começa alguns anos no futuro. Para ser mais preciso, 10 anos já se passaram. E o capítulo começa de cara com o filho de Meliodas, o Tristan, correndo, parando na frente de todo mundo. Até porque era uma emergência, ele precisava da atenção de todos. Então o filho do Meliodas começa a dizer que um plano, uma trama maligna está acontecendo no reino, e ele descobriu isso tudo sozinho. E o Tristan ainda dizia que ele não podia falar muito sobre o que ele descobriu, afinal ele estava sendo seguido e não queria que ninguém ouvisse ele. Mas a realidade era só os guardas perguntando para o Tristan por que ele estava correndo enlouquecidamente pelo reino. Mas enfim, é nesse momento que o Tristan pede atenção de todos, pois ele tem algo muito importante para dizer. Então ele começa a dizer que ele sabe sobre um plano, uma trama maligna que está acontecendo no reino de Liones. Ele acaba dizendo que descobriu tudo e por isso ele pediu atenção de geral. Então o filho de Meliodas começa a contar tudo que ele sabe, pois ele acabou ouvindo a empregada do castelo conversando, e nessa conversa dizia que os 7 pecados capitais, um grupo lendário, iriam se reunir hoje à noite no castelo de Liones. O Tristan tinha uma ideia completamente distorcida dos 7 pecados capitais. Isso tudo é culpa do Meliodas, que não contou nada. Nesse momento a gente descobre que se passou 10 anos e o Meliodas não contou nada para o seu filho. Então ele tinha uma ideia completamente distorcida. A gente pode ver que ele imaginava os 7 pecados capitais literalmente diferentes, e mal sabe ele que o Meliodas faz parte desse grupo. Então ele imaginava que os 7 pecados capitais eram monstros horríveis que iriam invadir Liones. Então nesse momento ele busca ajuda, ele pede a atenção de todos, ele precisa da força do povo. Só que nesse momento todo mundo vira as costas para o príncipe de Liones. Então o Tristan ficou tristão, ninguém dá importância para ele. Ele resolve lidar com 7 pecados capitais sozinho. Então a gente vê o castelo de Liones e ele começa a andar na pontinha do pé de mansinho, pois ele quer pegar os 7 pecados capitais de surpresa quando eles invadirem Liones. Mas é nesse momento que Elizabeth pega em seu rosto e pergunta pra ele: o que você tá brincando de esconde-esconde, garoto? O que é isso? Vai lembrar que Tristan é um menino, apesar de tudo. Continuando daqui, galera, a Elizabeth acaba dizendo para o seu filho que todos querem ver Tristan. Os 7 pecados também querem vê-lo e também querem ver o Meliodas. Rapidamente ele se afasta e diz: como assim? Está confirmado. Os 7 pecados estão aqui em Liones e agora vão derrubar o reino depois de tudo isso. Mas é nesse momento que ele escuta uma voz dizendo de longe: Tristan, você está nos procurando? Surgindo atrás dele estava o grande grupo dos 7 pecados capitais. Ele fica bem assustado em ver Meliodas, Gianni, Ban, Golter, todos estavam ali. Então o Meliodas começa a fazer careta, ele faz aquela cara famosa dele de meme, começa a estralar os seus dedos e diz: você acabou de conhecer todos do grupo, mas você não pode me salvar deles. O Tristan nesse momento cai no chão, ele fica desesperado.
pois ele não queria aceitar que seu pai realmente fosse dos 7 pecados capitais. A Diane, vendo isso, fica completamente irritada e pergunta para o Meliodas se realmente ele não contou nada para o seu filho. O Meliodas nesse momento diz que não, que tudo isso para ele estava sendo uma grande diversão. O Tristan não pensa nenhuma, nem duas, nem três, salta rapidamente em direção ao Meliodas, enquanto ele dizia: eu sou o paladino de Leones, eu irei acabar com todos vocês, e vai primeiro pra cima do seu pai. Tristan é boladão. Rapidamente a gente percebe, né, que ele não consegue dar um golpe no Meliodas. Mas o Tristan continua dizendo que não vai deixar que ninguém tome conta do reino de Leones. Então ele acaba dando duas opções para os 7 pecados saírem ou lutarem com ele. Então os 7 pecados capitais resolvem sair. O Tristan nesse momento deve ter pensado: nossa, eu sou brabo mesmo. Mas é nessa que ele escuta Elizabeth, a sua mãe, dizendo: vamos logo, temos que nos apressar. E nesse momento a gente vê diversos fogos de artifício no reino de Leones. O Tristan fica meio que confuso, mas é nesse momento que seus pais explicam que esse era o aniversário dele e por isso que todos queriam vê-los, inclusive os 7 pecados capitais. Ele continua meio que confuso, a gente percebe que ele não sabia que hoje era o seu aniversário. Então nesse momento a gente vê uma grande celebração no reino de Leones para o aniversário do príncipe Tristan. Então o Ban chega no ouvido dele e diz o seguinte: pensa comigo, garotão, vamos usar a cabeça. Se a gente realmente fosse os vilões, fosse os caras malvados, você acha mesmo que o povo de Leones iriam gostar de ter Meliodas como um rei? Então nesse momento cai a ficha dele, e para complementar tudo isso, Walter resolve dar um presente para Tristan. Usando sua magia faz que o Tristan veja toda a história que os 7 pecados capitais acabou passando. É tanta coisa que ele vê que a gente também pode ver nessa cena: os Eldris lutando contra o rei dos demônios, a saga do Mael, a gente vê o momento que Escanor acabou morrendo. O Tristan consegue ver tudo que os 7 pecados capitais tiveram que passar. Nesse momento não teve emoção que aguentasse, Tristan começa a chorar. Então nos capítulos finais a gente vê o Meliodas e o Tristan de mãos dadas. Então eles começam a conversar e o Tristan não sabia que tipo de adulto ele queria ser. Após o Meliodas ouvir isso, ele acaba dizendo que ninguém conhece o futuro, fazendo uma referência clara àquele momento da visão de Cat Palung sobre o futuro, aonde o futuro seria bem trágico para Meliodas e os seus amigos. Então Tristan acaba dizendo o seguinte: bem, sendo príncipe, ainda vou ter aquela jornada para me tornar um rei de verdade, mas eu queria ser algo diferente. O Meliodas, ouvindo isso, ele pergunta: sério? O que você planeja ser? É nesse momento que Tristan diz: eu quero ser um dos 7 pecados capitais. E é assim que se encerra o último capítulo de Nanatsu no Taizai. Foi um capítulo bem legal, mas muita coisa poderia ter acontecido pelo menos nesse último capítulo. E nós vamos começar a comentar um pouquinho sobre isso. Como vocês repararam, o filho do Ban não apareceu nesse último capítulo. É bem provável que ele esteja no Reino das Fadas junto com a sua mãe Elaine. E além disso, o Escanor também não apareceu, além daquela memória que o Walter acabou dando para o Tristan. E todos nós sabemos, graças ao grande spoiler de Nakaba Suzuki, que é bem possível que Escanor possa estar voltando, graças ao poder da graça do sol. Olha que trocadilho, tive que falar com calma. Então, meus amigos, muita coisa pode estar acontecendo, e a gente já sabe que Nanatsu no Taizai vai ter uma continuação. Por isso que esse capítulo teve aquele gostinho de encerramento, mas com aquela brecha gigantesca que sim, vai ter uma continuação, e por isso que o filho do Ban não apareceu e tudo mais. E nessa continuação a gente já tem uma prévia que vai se chamar Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, e eu já fiz um vídeo comentando sobre a continuação do novo mangá. Se você não viu, provavelmente vai estar no card aqui em cima ou na tela final. E nesse momento muitas pessoas comentaram sobre esses 4 cavaleiros, que tudo indica que pode ser o filho dos 7 pecados capitais, mas é só uma suposição. Mas seguindo um comentário de um inscrito que provavelmente vai estar aparecendo aí na tela, ele diz que basicamente um desses 4 cavaleiros dessa nova saga pode ser o Escanor na sua
reencarnação. Então será que isso pode acontecer? Lembrando que o próprio Mael, um dos 4 arcanjos, quando a Derrire morreu, ele rezou pela alma da Derriere para que ela pudesse se reencarnar em uma pessoa boa. Ou seja, com o próprio poder mágico de Mael fazendo isso para a Derriere, e agora a gente tendo uma nova continuação de Nanatsu no Taizai, galera, é bem possível que sim, uma nova reencarnação de Escanor aconteça da mesma forma que a Derriere. Agora, como isso vai acontecer, não sabemos. Mas como o próprio Escanor acabou falando, eventualmente aquele que tem a graça volta à vida. Não sabemos como isso vai acontecer, mas ele pode reencarnar como um desses cavaleiros, ou sendo um cavaleiro criança, ou ele pode reencarnar até mesmo como uma criança, sendo um dos 4 cavaleiros, caso seja os filhos dos 7 pecados capitais. Então muita coisa pode acontecer. Então é muito importante que você comente, deixe sua opinião, como esse inscrito aqui do canal fez. Então deixe, quem sabe você possa estar aparecendo aqui no vídeo. É muito importante que antes que esse vídeo acabe, que você deixe o seu like, caso você tenha esquecido de deixar lá no comecinho do vídeo. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo juntos, até o próximo vídeo.